Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos começar o nosso dia. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. Nesse trecho, nasce João Batista, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Zacarias e Isabel. Após o nascimento de seu filho, Zacarias recupera a fala e, cheio do Espírito Santo, louva a Deus por sua fidelidade. Seu cântico anuncia que Deus estava cumprindo antigas promessas e preparando o caminho para a chegada do Salvador. Assim, o primeiro capítulo de Lucas termina, lembrando que Deus jamais esquece aquilo que promete. Oremos. Pai amado, gratidão porque Tu és fiel em todas as Tuas promessas. Abre o nosso coração para compreender este capítulo e fortaleça a nossa confiança, lembrando-nos de que o Teu tempo é perfeito e a Tua palavra nunca falha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos começar nossa leitura. O nascimento de João Batista. Versículo 57. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ele teve um filho. Versículo 58. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Versículo 59. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Isso também se encontra em Levítico 2, 12, 3. Versículo 60. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Versículo 61. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Versículo 62. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Versículo 63. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu. Isso também está em Lucas 1, 22. O nome dele é João. Isso também está em Lucas 1, 13. E todos se admiraram. Versículo 64. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Versículo 65. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Isso também se encontra em Lucas 1, 20. Versículo 66. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Agora nós vamos falar o cântico de Zacarias, dos versículos 67 a 80. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia como os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez o nosso pai Abraão. De conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, e adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados,
Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Tudo isso está em Salmos 103, 48, 106, 10, 106, 45, Gênesis 22, 16, Malaquias 3, 1, Malaquias 4, 2 e Isaías 9, 2. E assim a gente encerra o nosso capítulo 1. E amanhã nós vamos fazer as notas explicativas. E as nossas notas explicativas do Evangelho de Lucas, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos dividir elas em alguns dias. Esse aqui será dividido em 3 dias, porque é bem grande essas notas explicativas. E aí depois nós vamos fazer uma reflexão sobre todo esse capítulo. Cada evangelho a gente está fazendo a leitura dele de formas que a gente vai se interagindo com a leitura, que a gente vai fazendo uma analogia com a leitura, que a gente vai trazendo um pouquinho essa leitura para os nossos dias. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho para nós refletirmos, para nós vivenciarmos no sentido de sentir o Evangelho, né? Não só saber, como nós fizemos com Mateus, não só praticar, como nós fizemos em Marcos, mas agora fazer um sentir dentro desse Evangelho, porque o Evangelho de Lucas é um Evangelho para nós vivenciarmos aqui dentro o que é as promessas de Deus para com a nossa vida, o que é as promessas de Deus para com os nossos caminhos. Amém? Durante muitos meses, Zacarias permaneceu em silêncio. Talvez aquele silêncio tenha parecido difícil, mas Deus estava trabalhando. Quando João nasce, o silêncio se transforma em louvor. Às vezes, Deus usa o tempo da espera para preparar o nosso coração antes de realizar aquilo que prometeu. O cântico de Zacarias nos lembra que nenhuma promessa de Deus é esquecida. No tempo certo, aquilo que parecia impossível floresce pela graça do Senhor. Muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente em certos momentos de aflições, de conflitos, mas na verdade Deus só está fazendo uma preparação de um caminho para que Ele cumpra aquilo que nos prometeu. Às vezes é difícil esperar, às vezes é complicado você seguir o caminho sem saber ao certo, mas quando esse caminho toca o coração, quando esse caminho tem a ver com a missão que Deus te deu e conhece, né? Deus conhece o que você precisa. E antes mesmo de você saber, Ele já te dá oportunidades. A gente só precisa aprender a agarrar, ter sabedoria para conduzir a oportunidade, para não perdê-la e para não, de repente, falhar novamente. A gente precisa compreender que nem tudo depende somente de nós. Muitas vezes depende também da espera que precisamos ter para Deus lapidar e preparar esse caminho para chegar àquilo que nós precisamos e necessitamos como um processo de transformação em nossa vida. Reflexão do dia. Tenho conseguido transformar minha espera em confiança? Quando Deus realiza algo em minha vida, meu primeiro impulso é agradecer e reconhecê-lo. Às vezes a gente precisa, quando a gente percebe algo, a primeira coisa é reconhecer isso,
e agradecer isso que Deus está colocando no caminho. Por mais difícil que seja, às vezes é algo que vai transformando aquilo que nós mesmo estamos colocando ali e criando, né, dentro do tempo. Abraço de Lucas. Hoje agradeça a Deus por uma promessa ou uma bênção que ele já realizou em sua vida. Se conhecer alguém que esteja esperando por uma resposta, ofereça uma palavra de esperança. E lembre essa pessoa de que Deus continua sendo fiel. Às vezes, a gente precisa simplesmente olhar para aquilo que Deus está fazendo, mesmo que ainda não esteja perfeito, mas está no caminho, está nessa construção. Deus, ele vai construindo o nosso caminho dia a dia, vai lapidando o nosso coração, aquilo que está dentro da gente e vai nos dando direcionamento. Às vezes, para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa liberar tanta coisa, né? A gente precisa liberar tantas coisas que a gente foi pegando pelo caminho, tantas bagagens que não foram nossas, tantas malas que a gente foi acumulando de coisas densas como mágoa, raiva, tristeza, decepção, ressentimento. Quantas coisas nós acumulamos ao longo do nosso caminho e que precisa ser deixada. Olhar de Lucas. Quem aprende a confiar no tempo de Deus descobre a alegria de celebrar a fidelidade das suas promessas. Muitas vezes, conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo que Deus está ali, que Ele vai trabalhando aos pouquinhos e a gente vai permitindo, né, que as coisas vão chegando até nós. Às vezes, quando a gente passa pelo caminho, não é fácil. Quando a gente passa pelo processo de lapidação, também não é fácil. Porque tem momentos que a pedra está leve e que a gente consegue lapidar de forma mais tranquila. Mas tem momento que a pedra ela dá tão bruta, tá tão difícil, que é difícil fazer essa lapidação. Mas a gente precisa confiar que mesmo nas dificuldades, que mesmo nas durezas do nosso coração, a gente consegue fazer essa lapidação devagarinho, confiando dia a dia, aguardando e tendo assim a fé de que Deus está à nossa frente, preparando tudo nos que é necessário. Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu és fiel, porque Tu és fiel ontem, hoje e sempre. Ensina-me a esperar com esperança e a reconhecer Teus cuidados em cada etapa da minha caminhada. Que minha vida seja marcada pela gratidão e pela confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima segunda, uma ótima semana. Que possamos assim permitir que Deus vá trazendo todos os recursos necessários, permitindo que Deus lapide o nosso coração, permitindo liberar certas emoções, certos sentimentos e às vezes deixar certas pessoas ir embora ou certas situações ir embora, porque às vezes a gente acaba nos pegando numa situação que não faz parte do nosso caminho, mas a gente fica ali insistindo naquilo. Precisamos olhar, será que realmente esse é meu caminho? Ou eu preciso entregar isso ao Pai? Refletindo sobre isso,
e que tenhamos uma ótima semana. Até amanhã. Que Jesus abençoe a todos nós nesse caminhar.